Maneirinho. Todo mundo tá me ouvindo bem? Sim, Show. Então, mais uma vez me apresentando, sou Gabriel Ribeiro, também conhecido como Salim. Sou um rapaz negro com cabelo baixinho agora, um bigode fino, uma blusa do Flamengo bem bonita. Para quem só me ouve e não me vê. Hoje a gente vai falar sobre a nossa general, Sueli Carneiro, e o dispositivo de racialidade. Estou com o meu exemplar aqui desse grande fuzil teórico. E antes de qualquer coisa, já que a gente tem tempo, eu vou falar a beça. Hoje eu tenho liberdade para falar, então vocês vão me ouvir. Quem tá ligado que eu falo a beça. E para pensar esse conceito que a gente está falando hoje, da Sueli Carneiro, eu não vou conseguir falar apenas da Sueli Carneiro. Vou ter que puxar outros pensadores que talvez em profundidade alguns a gente não trabalha dentro do Mulungu diretamente, como Deleuze, mas ou talvez o Foucault também, mas que eles são, vamos dizer, parte do plano de consistência desse conceito, ou seja, tá lá, mas não tá lá ao mesmo tempo. Tá sobrevoando o céu, que também constrói esse conceito da Sueli Carneiro. Vamos pensar na Sueli Carneiro como uma grande ferreira, tipo Ogum. Ela está sempre tecendo os conceitos dela a partir do que ela também resgata de outros filósofos. Assim é a filosofia. É assim que se cria um conceito, geralmente. E já que a gente está falando de um conceito, a gente não pode nunca esquecer que um conceito ele nunca nasce do nada. Sempre que a gente tem esses pensadores que a gente admira muito, muitas vezes a gente, até mesmo pela admiração, a gente acaba não apenas, às vezes, esquecendo do quanto de referência que ele bebeu para que ele pudesse começar a criar esse conceito. E no caso da Sueli Carneiro, ela traz dois filósofos que eu gosto muito, mais do Foucault. Charles Mills eu tenho meus cutuques com ele, com o rolê liberal dele. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito do Foucault pelo fato dele ser um pensador muito ímpar. Não no sentido dele ter escrito muitas coisas, ser bastante complexo, não. Acho que se a gente não tivesse Foucault, esse conceito que a gente estaria falando aqui não existiria. Vamos dizer que é uma dobra, uma bifurcação que a Sueli Carneiro conseguiu fazer muito inteligentemente para conseguir transformar o solo brasileiro em um campo fértil de conceituações em relação à raça, em relação à ética, em relação à política, principalmente. Então, vamos lá. Agora, vocês estão vendo o slide? Ou sim, não? sim. Bom Sim? dia, sim. Bom dia, amiga, tudo bom? Se puder fechar o mic aí para fortalecer a massa. E aí, a arquitetura do não dito, o dispositivo de racialidade, branquitude e poder na obra de Sueli Carneiro. Uma síntese virtual de IA nas formulações teóricas a partir de Foucault e Charles Mills. Vamos que vamos. Então, todo mundo vendo legal? Sim, A sim. gente tem essa questão do conceito do dispositivo, que é de Foucault. Para Foucault, o poder não é uma posse, é uma rede. Um dispositivo é uma articulação estratégica construída para responder a uma urgência histórica. Beleza, beleza.
Como é que isso está dentro das palavras de Sueli Carneiro no livro? Um dispositivo é, é sempre um dispositivo de poder que opera em um determinado campo e se desvela pela articulação que se engendra a partir de uma multiplicidade de elementos e pela relação de poder que entre eles se estabelece. O dispositivo expressa ainda um objetivo estratégico que atende a uma urgência histórica. Diz Foucault a propósito de sua noção de dispositivo, para a gente entender como é que Foucault traz isso e como é que vai ocorrer a dobra que a Sueli Carneiro está querendo trazer para nós. Através deste termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. Então, o que a gente pode entender aqui? Há uma urgência histórica, e dentro dessa urgência histórica, diversos tipos de relações e campos vão ser construídos a partir dessa urgência histórica. O Foucault ele trabalhou muito com o século XVII, século XVIII, antes dele voltar um tempão, já no final da vida dele, para estudar os gregos. Mas o Foucault, em toda a pesquisa que ele faz, isso é algo que eu acho incrível, é que ele traz sempre algo novo que aconteceu naquele período histórico que mudou tudo. Uma coisa que não estava dentro do campo da normalidade, não estava dentro do campo do que já se era estabelecido, e sim uma insurgência, uma coisa extremamente nova, um acontecimento. Essa é a palavra. Um acontecimento que foi modificando as coisas em volta. Assim vai dizer Spinoza, assim vai dizer Deleuze, assim vai dizer Foucault, assim vai dizer Nietzsche, que são essa esteira de pensadores que a gente está trazendo. A gente não está trazendo Kant aqui, a gente não está trazendo Descartes, a gente está trazendo pensadores que são marginalizados dentro da própria história da filosofia. Então, nada melhor do que trazer esses pensadores que estão à margem, porque eles são aliados. É bom usá-los, é bom saber como eles estão trazendo as coisas. E essa questão da urgência histórica, a gente pode pensar no século XVI, que acontece no final do século. Não, bem no meio do século XVI, para a gente começar. Não, no final do século XV para o início do século XVI, que é nada mais, nada menos do que a. Como é que a gente pode falar? O comércio transatlântico de pessoas, conhecido como as grandes navegações, as descobertas de outras terras. Colonização, para a gente fechar. A colonização ela é uma urgência histórica. Da colonização se serviu de muitos outros campos de saberes para fazer ela acontecer. A partir dali a gente começou a ter as navegações, né? A gente começou a ter instituições para comandar a colonização, instituições para comandar a questão do sequestro de pessoas, da escravidão, indo nos países, sequestrando elas, dividindo em outros países que são protocolonizadores, os que também fazem parte daquilo que a gente chama de Europa. Então, essa urgência histórica ela vai trazer discursos, ela vai trazer leis, medidas administrativas, instituições e enunciados científicos. E tudo que liga cada um é uma relação de poder. Vamos chamar isso também de microfísica de poder. Uma microfísica do poder, que são relações aqui muito íntimas, muito pessoais. Às vezes, como diz o Foucault, às vezes ditas e às vezes não ditas, mas que estão ali. O poder ele não é uma corda, o poder é uma relação, o poder é uma energia. Vamos dizer que o poder está sempre circulando. A partir do momento que eu estou falando aqui sobre enunciados filosóficos e científicos, eu estou usando o poder de alguma maneira. E aí,
O que a gente pode dizer? Dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos decididamente heterogêneos, ou seja, é toda vez que a gente pensar no conceito de dispositivo, a gente está pensando em tecnologias de poder, coisas que são acionadas dentro da relação de poder entre cidadãos. Não só entre cidadãos, mas também entre sujeitos, porque para calcular o que se acontece dentro do Estado, né, a gente tem uma construção de poder, uma construção semiótica de significados, uma construção de imagens, uma construção de gestos, de olhares, comportamentos, pensamentos, moral, que vão ser ali engatilhados a partir de um encontro. O encontro é a raiz de tudo. Tudo na natureza são encontros. Por isso que tudo também é afeto. A partir do momento que a gente vai conseguir entender o que são afetos dentro dessa relação, eu acho que a gente vai conseguir entender um pouco sobre o que é essa questão da urgência histórica que traz todos esses aparatos para se construir uma tecnologia a partir dele. Então vamos lá, tem uma medida ontológica, uma divisão ontológica que a gente vai começar a compreender que é dicotômica a todo momento, mas que ela vai estar sempre demarcando coisas, ou seja, ela vai construir o lado de dentro dela, certo? Comigo até aqui, geral, tô complexo demais, tá geral entendendo? Qualquer coisa, aciona que eu dou uma olhada e eu revejo o que eu falo. O dispositivo instaura uma divisão com efeitos práticos e ontológicos. Ele constitui sujeitos através da enunciação sobre o outro. Como é que seria isso? A identidade hegemônica só existe ao definir o outro pela negatividade. O homem normal se afirma dizendo: eu não sou doente mental. Como um exemplo da patologia, né? Ou da loucura, que faz parte dos estudos de Foucault. Olha como Foucault aparece aqui. Ou seja, a gente tem uma definição bem cartesiana. Existe o eu, que eu compreendo aqui, que me torna como sujeito, aí já vai para Kant. Esse eu, ele pensa, esse eu, ele reconhece um outro que pensa, mas também reconhece que exista um outro. Uma das brigas mais históricas da filosofia é justamente essa questão do ser e do outro, da alteridade. A relação que tem entre o sujeito e o outro sujeito, e o que se constrói a partir disso. Vamos pensar aqui nessa imagem. Existe o normal, que é uma energia circular. Circular de uma maneira que a gente possa compreender uma espiral. Está sempre crescendo ou está sempre, sei lá, descendo. Não precisa ser uma coisa que seja lógica, mas está acontecendo. Então, o normal ele vai passar por diversas outras camadas, que vai trazer a razão, a noção de razão, vai trazer a verdade, uma noção de verdade, vai construir um padrão, vai construir um esquema. E a partir dentro desse esquema, o que está fora desse esquema, muitas vezes, vai construir uma outra relação onde você pode apontar, bem a lá Aristóteles, e falar sobre. O que você pode apontar e falar sobre, você constrói a partir disso, certo? Então você tem o sentido da positividade, que você vai associar ao ser. E aí, como estamos carecas de saber, tudo que está atrelado ao ser está atrelado à imagem, né, homogênea da humanidade, que é a galera caucasiana, branca.
que construiu todo um aparato para a gente compreender o que é a humanidade a partir desse si. E esse si deles é o que constrói o que a gente compreende com todas essas mazelas que conhecemos. E fora disso, fora desse esquema, que é preciso um positivo e um negativo, se constrói a partir disso o outro. Que aí você pode associar a loucura, um comportamento que não seja dito normal, a desrazoabilidade, ou seja, uma animalidade da construção humana e de um povo, de uma civilização, até que você constrói coisas como doença mental, que é um perigo do pensamento você ficar, por exemplo, afásico, você ficar demente, sabe? São doenças do pensamento, mas não o sentido de doença mental, porque a mente não fica doente, o que fica doente é o pensamento. Então a gente constrói muitas patologias que vão definir o outro, muitos significados para falar do outro. E significado e significante são coisas diferentes. Então a diferença, ela é diferente, né, da identidade, que a identidade é o que vai construir a realidade. Então, essa mecânica da divisão ontológica, ou seja, ela tem efeitos práticos, éticos dentro da sociedade, que dirá também políticos. E essa questão de entrar no campo da política é o que vai construir a noção que a gente está aqui trazendo para trocar essa ideia que é de dispositivo. O dispositivo ele instaura uma divisão de vários efeitos que vão agir, certo? Então, o que diz Sueli Carneiro? Com a função principal de responder a uma urgência em determinado momento histórico, o dispositivo tem uma função estratégica dominante. E como ela diz, a minha proposta é a de que essa noção de dispositivo oferece recursos teóricos capazes de apreender a heterogeneidade das práticas que o racismo e a discriminação racial engendram na sociedade brasileira e a natureza dessas práticas, a maneira como elas se articulam e se realimentam ou se realinham para cumprir um determinado objetivo estratégico, pois, em síntese, o dispositivo para Foucault consiste em estratégias de relações de força, sustentando tipos de saberes e sendo por elas sustentadas. Para os meus objetivos aqui, interessa, sobretudo, sublinhar que, ao instituir um campo de racionalidade em que relações de poder, práticas e saberes se articulam, um dispositivo instaura uma divisão que tem efeitos ontológicos, constituindo sujeitos através de enunciação sobre o outro. Tendo como um dos objetivos a produção da loucura, por exemplo, como a gente havia dito, Foucault mostra que o dispositivo instaura uma divisão ao separar normal e patológico. Para demonstrá-lo, o autor empreende uma arqueologia minuciosa do Estatuto da Loucura em diferentes momentos históricos, anteriores ao da modernidade ocidental, nos quais o louco tinha um valor sagrado. Olha como a gente tem uma diferença. O louco ele tinha uma simbologia, ele tinha um significado ali, tinha uma visão de como a sociedade enxergava o louco. Porém, contudo, todavia, passou um momento que o louco ele foi visto de uma outra maneira e começou a aprender esse louco. A cadeia dentro da arqueologia que Foucault mostra, ela não era feita para aprender o marginal, o delinquente, que esse personagem conceitual que o Foucault nos traz. O personagem conceitual que era destinado à cadeia era o louco. Mas foi o louco a partir de um outro momento, porque os loucos eles eram tão sublimes quanto os sábios, certo? Então, compreendemos aqui que há uma mudança de imagem do pensamento a partir de uma outra construção. O louco ele era visto de uma maneira e foi visto de outra a partir de um dado momento. Sempre compreendo que, por exemplo, se hoje a gente tem os povos colonizados vistos de uma maneira
combativa, libertária muitas vezes, libertária no sentido de produzirem novos tipos de modos de vida, produzirem novos tipos de pensamento, pensamentos que não são atrelados ao pensamento ocidental, vamos chamá-los de libertários, a gente constrói um campo, né, epistemológico muito sutil. Pense que todas essas relações que a gente está falando aqui são relações sutis, gente. É o olhar de que você está ligado quando você está entrando dentro de uma loja, o olhar que você recebe quando você entra dentro do banco, o olhar que você recebe quando você atravessa a rua e tem uma pessoa branca na sua frente e ela tá vindo, ela te olha de um jeito que você sabe por que ela tá te olhando daquele jeito. Então, tem muita coisa que é muito sutil dentro desse tipo de relação que a gente está construindo aqui. E essas estratégias, essas relações de força, como diria Nietzsche, elas se chocam a todo momento produzindo acontecimentos e afetos. Principalmente isso, afetos. O racismo, ele age no afeto. Ele age naquilo que diminui a potência de uma pessoa, certo? De um sujeito, vou falar sujeito, de um sujeito, de um indivíduo, melhor. E esse indivíduo, ele perde potência a partir desse encontro, mas ele perde potência a partir de uma construção semiótica. Então, por exemplo, na época de Descartes, aqui continuando com a leitura de Sueli, uma experiência de desrazoabilidade, não, desculpa, é na época de Descartes que a loucura vai passar a ser considerada como uma experiência de desrazoabilidade. Em seguida, o conceito evolui para a insensatez e, por fim, para a doença mental. Então, a gente tem uma progressão e uma mudança de característica para construir o outro, certo? No caso do dispositivo de saúde mental, emergem dois sujeitos, o normal e o patológico, dos personagens dentro da nossa conceituação. Esta é a prática divisória que um dispositivo institui no campo ontológico, a constituição de uma nova unidade, em cujo núcleo se aloja uma identidade padronizada, e fora dele, uma exterioridade oposta, mas essencial para a afirmação daquela identidade nuclear. O doente mental viabiliza o homem normal. Assim, se o homem normal tiver que vir a público para dizer o que ele é, irá se afirmar pela negatividade. Não sou um doente mental. Ele se define pela diferença em relação ao outro, aquele construído negativamente para afirmar a dinâmica positiva do ser, como eu havia dito para vocês. Ou seja, o outro fundado pelo dispositivo apresenta-se de forma estática, que se opõe à variação que é assegurada ao ser. A dinâmica instituída pelo dispositivo de poder é definida pelo dinamismo do ser, em contraposição ao imobilismo do outro. Então, entendemos essa imagem aqui. O salto conceitual do sexo à cor da pele. Foucault focou no dispositivo de sexualidade para explicar a afirmação da burguesia. Sueli Carneiro aponta um não dito fundamental, a sobreposição oculta de raça, certo? Haveria um não dito na formulação de Foucault, a imbricação do dispositivo de sexualidade com de racialidade, pelo estatuto que nele a cor da pele, que tem nele a cor da pele, certo? Ok. Compreendemos aqui? Chegamos aqui todos juntos? Gabriel, a Núbia está dizendo qual é a página do livro que você Ah, está sim. dizendo para poder acompanhar. Eu tô agora na 29. Tava na 28, agora eu tô na 29. É o capítulo do dispositivo, o primeiro capítulo. Vou me ausentar 2 minutinhos que eu vou encher esse copo d'água aqui para que eu possa ter gás, ok? Tá mutado o seu. Foi mal, voltei? Ah, voltou. Show, show. Estamos aqui juntos. Vamos lá.
nós por nós. Então vamos lá. Ao aplicar a noção de dispositivo, página 29, ao domínio da sexualidade, Foucault buscava compreender por que foi possível, a partir de certo momento histórico, sempre compreendo que Foucault nunca está tirando conclusões do nada. Foucault ele era um grande. Quando a gente fala de arqueologia, Foucault ele faz uma grande pesquisa histórica em apontamentos históricos. Não só com registros, claro, mas ele vai mostrando como se modificou aquilo ali em dado momento histórico. Ele sempre vai trazer uma insurgência dentro do campo de pesquisa dele. E em todo livro que ele vai trazer, sei lá, seja o Arqueologia do Saber, ou Segurança, Território e População, ele vai, por exemplo, trazer para nós como aquilo ali estava acontecendo num dado momento e do nada surgiu um novo tipo de dispositivo ou tecnologia dentro do Estado, certo? E esse tipo de tecnologia ela vai se modificando, mas ela sempre tem raízes. Quando ele vai para estudar os gregos, que é o momento que ele vai começar a falar sobre sexualidade, um pouco antes ele começa a falar de sexualidade dentro do século XVI. E ele vai falar ali da relação da homossexualidade, como aquilo ali influenciava as práticas de controle de corpos, né? Ali no século XVI, XVII, que eram os séculos que ele estava acostumado a falar já. Mas aí ele fica 6 anos para escrever 5, 6 anos para escrever o História da Sexualidade 2 e ele volta falando dos gregos. E eu acho que isso é importante falar. Por que ele volta falando dos gregos? Porque ele volta falando dos gregos porque ele percebeu que ele encontrou um caminho diferente para seguir para falar sobre aquele assunto. Quando ele volta nos gregos, ele vai falar de como a produção da homossexualidade ali, a produção da sexualidade dentro de vários campos de saberes, de várias instituições, enunciados filosóficos, médicos, vamos dizer, psicológicos na época, né, também, são trocas que envolvem o poder e a construção de um homem livre. Ou seja, tinha um objetivo estético dentro da existência do homem grego. O homem grego ele se relacionava, ele construía uma ética com o intuito de produzir um homem livre. E a homossexualidade ela está dentro desse campo. Então tinha várias coisas minuciosas dentro da sexualidade do século V, antes da Era Comum, que é muito diferente da noção que a gente tem de homossexualidade hoje. Totalmente diferente, assim, de todos os âmbitos. Os discursos sobre homossexualidade eram totalmente diferentes. E a homossexualidade, não só a homossexualidade, mas como sexualidade, vai se construir uma noção de como cuidar do corpo, como cuidar da alma, do espírito, né? Como cuidar do pensamento, trocas, encontros que são bons para a produção de um homem político para a sociedade, para aquela polis. Ou seja, a construção de um homem livre também passa pelo homem político. E isso tudo é pensado dentro da sexualidade dos rapazes. Já ali, quando começa a sua juventude, eles já têm que ser tutorados por alguém mais velho. E aí começa a questão deles ficarem com os sábios, daqueles que têm mais inteligência, ter não só uma relação comercial de pagar um professor, mas também, às vezes, até mesmo de se deitar com ele, porque há uma questão ali de passar a sabedoria pelo contato com o corpo, muitas vezes. Então, a sexualidade, ela não tem só um sentido de produção de uma ética, mas sim uma compreensão daquilo que move, daquilo que causa desejo, sabe? E a gente está falando de desejo aqui o tempo inteiro. Tudo é desejo no ser humano, né?
Então, vamos para a gente compreender esse dispositivo de sexualidade, a gente tem que entender que esse dispositivo de racialidade ele está dentro do conceito de dispositivo, não é uma coisa fora. A gente está falando ainda do lado de dentro. Quando a gente pensa o lado de fora, aí a gente vai falar de outras coisas. Eu posso chegar no final e começar a falar de algo que está dentro do lado de fora desse dispositivo. Que esse dispositivo ele não capta, ele não chega. Então, estamos aqui. Compreendemos até aqui essa questão do dispositivo entrando na sexualidade? Legal. Quero ver vocês aí como? Todo mundo falando. Geral, muito quieto. Se quiser ter perguntas, eu, eu gosto. Não, é melhor você terminar a exposição, as perguntas vêm Então, show. depois, está gravando aqui. Então, show. Então, vamos lá. Ao aplicar a noção de dispositivo ao domínio da sexualidade, Foucault buscava compreender por que foi possível, a partir de certo momento histórico, que a sexualidade tenha sido considerada como o lugar privilegiado da nossa verdade. Fato é que, a partir do cristianismo, o Ocidente parou de dizer: para saber quem és, conhece teu sexo. O sexo sempre foi um núcleo onde se aloja, juntamente com o devir da nossa espécie, nossa verdade de sujeito humano. Para a análise de determinado domínio, impõe-se o estudo de sua formação e de seu desenvolvimento através das estratégias que a ele corresponderam. E Foucault localiza na formação do dispositivo de sexualidade uma motivação, uma estratégia de classe. O controle da sexualidade está relacionado, na modernidade, à demarcação de uma identidade para a burguesia e seu projeto político. Estratégia essa que engendrou um investimento específico sobre o corpo feminino e sobre a mulher na família burguesa. Segundo Foucault, a personagem vestida em primeiro lugar pelo dispositivo de sexualidade, uma das primeiras a ser sexualizada, foi, não devemos esquecer, a mulher ociosa, nos limites do mundo, onde sempre deveria figurar como valor, e da família, onde ele atribuir o novo rol de obrigações conjugais e parentais. Assim apareceu a mulher nervosa, sofrendo de vapores. Foi aí que a esterilização da mulher encontrou seu ponto de fixação. Em face de tudo isso, as camadas populares escaparam por muito tempo ao dispositivo de sexualidade. Estavam submetidas, conforme modalidades específicas, ao dispositivo de alianças, valorização do casamento legítimo e da fecundidade, exclusão das uniões consanguíneas, prescrição da endogamia social e local. De acordo com Foucault, antes mesmo da repressão do sexo das classes exploradas, deu-se a conformação da sexualidade da classe burguesa, na qual o dispositivo de sexualidade se estabeleceu primeiro, como novas distribuições dos prazeres, dos dispositivos, das verdades e dos poderes. Ou seja, Foucault suspeita que antes de servir à sujeição de uma classe por outra, o dispositivo de sexualidade serviu para a autoafirmação da burguesia como defesa, uma proteção, um esforço, uma exaltação, que mais tarde foram estendidos a custas de diferentes transformações aos outros por meio do controle econômico e de sujeição política. Ou seja, neste investimento, segundo Foucault, sobre o próprio sexo, por meio da tecnologia de poder e de saber inventada por ela própria, a burguesia fazia valer o alto preço político de seu corpo, de suas sensações, de seus prazeres, sua saúde, sua sobrevivência. Ou seja, esse dispositivo de sexualidade é uma construção de afeto, de um campo de afetos. Conseguem pegar? É uma construção de um campo de afetos. Tudo que a gente está falando aqui são sobre afetos. Por isso que eu falei que era sobre desejo. Tudo é sobre esse campo de desejos que a gente vai se relacionar. Vamos pensar num campo relacional. Não vamos pensar num mundo aqui e no mundo aqui. Vamos pensar no mundo que é todo aqui. Vamos pensar num plano de imanência. E dentro desse plano de imanência, a sexualidade ela está dentro de uma das construções, certo?
que o Estado usa para criar significações. O homem, o inteligente, o sapiente, né? Que é o construtor, o criador, aquele que tem que comandar por natureza. Quem é diferente do homem? Aí já começa aquilo que o homem não é e constrói o outro. Aí vai falar da mulher. Ah, mas como é que é esse homem? E aí constrói a própria identidade. A identidade aqui ela tem um papel muito notável, porque a identidade ela precisa a todo momento estar construindo algo que é fixo, mas que a todo tempo está construindo. Se vocês pegarem bem essa sutileza do pensamento ocidental, vocês vão perceber que a todo momento esse ser, esse devir desse ser, né, que era para ser fixo, que era para ser universal, ele é mutilado. A todo momento ele precisa de construções, pedaços novos, de coisas que estão craqueladas dentro desse ser. Esse eu craquelado é o que vai fazer com que você produza um pensamento a partir da cognição e não a partir das próprias forças que o pensamento tem de construir seus agenciamentos e produzir novos modos de ser, novos modos de existência, novos modos de relação, um novo amor, um novo sexo, um novo tipo de música, um novo tipo de arte, um novo tipo de literatura, um novo tipo de relação com a natureza, com a própria religiosidade, com Deus, não sei, do que vocês possam pensar o que é Deus ou deuses. A todo momento o pensamento ele está sendo enclausulado. É o que o crioulo fala. Se o pensamento nasce livre, é que ele não é não, entendeu? Sem culpa católica, sem energia eólica, tá ligado? É um pouco nessa pegada que o rap nacional sempre traz. Aquilo que a gente constrói é diferente daquilo tudo que eles queriam que a gente construísse, mas é inevitável. Por isso que a alegria, quando se constrói com alegria, o pensamento fica mais forte. E aí a gente sai um pouco desse campo do dispositivo, a gente está construindo outras coisas, entendeu? Anotem isso que eu vou falar isso no final, depois. Mas é isso. Voltando aqui para a Sueli. Perseguindo essa trilha aberta por Foucault sobre a estratégia de afirmação da burguesia enquanto classe hegemônica, proponho pensar que o processo de autoafirmação de classe foi acompanhado, para além da constituição do dispositivo de sexualidade, pela emergência ou operação do dispositivo de racialidade. Entramos no nosso campo agora. No qual a cor da pele irá adquirir um novo estatuto. Não haveria um não dito na formulação de Foucault. A imbricação do dispositivo de sexualidade com o de racialidade, abrangendo, segundo, um território mais vasto que o da sexualidade, pelo estatuto que tem nele a cor da pele. Certo? Interessa demarcar aqui que a abordagem de Foucault abre a possibilidade de uma análise que, focado no domínio da racialidade, investiga os atributos supostamente essenciais do eu hegemônico, branco, portanto, e do outro. Lembrando que eu é dotado de razoabilidade porque produziu o louco, é dotado de normalidade porque produziu o anormal, e de vitalidade porque inscreveu o outro no signo da morte. A minha proposta, segundo Sueli Carneiro, é complementar a visão de Foucault afirmando que esse eu, no seu encontro com a racialidade ou etnicidade, adquiriu superioridade pela produção do inferior, pelo agenciamento que esta superioridade produz sobre a razoabilidade, a normalidade e a vitalidade. O dispositivo de racialidade também produz uma dualidade entre positivo e negativo, tendo na cor da pele o fator de identificação do normal e a brancura sua representação. Constitui-se, assim, uma ontologia do ser e uma ontologia da diferença. Como afirma Isildinha Baptista Nogueira,
A brancura passa a ser parâmetro de pureza artística, nobreza estética, majestade moral, sabedoria científica, etc. Assim, o branco encarna todas as virtudes, a manifestação da razão, do espírito e das ideias. Eles são a cultura, a civilização e, uma palavra, a humanidade. Mas a operacionalidade dessa construção depende da possibilidade de engendrar o seu contraponto. O negativo é o negativo, o que é recusado para poder instaurar positivamente o desejável. Como eu disse, tudo é desejo. É esse processo que inscreve os negros num paradigma de inferioridade em relação aos brancos. E aí que a gente começa a questão de compreender o dispositivo de racialidade. Por quê? O dispositivo de racialidade, ao demarcar a humanidade como sinônimo de brancura, ainda em Sueli Carneiro, irá redefinir as demais dimensões humanas e hierarquizá-las de acordo com a proximidade ou distanciamento desse padrão. Deste modo, branco torna-se ideal para ser para os outros. Não, desculpa. Desse modo, branco torna-se ideal de ser para os outros e a mulher branca uma mística para os não brancos. Aí a gente já está entrando em Fanon. Essa forma de afirmação da burguesia instituiu para todos o padrão estético desejável, a forma de amor e de sexualidade, a moral correspondente sendo o corpo a expressão de autoafirmação. Afinal, o corpo funciona como marca dos valores sociais. Nele, a sociedade fixa seus sentidos e valores. Socialmente, o corpo é um signo. Agora, eu acho que começamos. Acho que agora começamos realmente a adentrar no território do dispositivo de racialidade. Eu acho que essa é a questão. O dispositivo de racialidade, gente, ele não é um. Ele não é um botão. Ele é algo que acontece no corpo. Como eu disse, aquele olhar sutil que você recebe, você entende por que você está recebendo aquele olhar. Se você tiver pele negra. Entendeu? É um pouco sobre isso. Por isso que ele está dentro da sutileza da sociedade. Por isso que eu acho que esse conceito ele é um lado de dentro e não algo que está à parte do dispositivo. Ah, é um dispositivo à parte do dispositivo. Não. Está dentro da noção de dispositivo a racialidade. Quando eu construí a minha monografia e depois eu recebi o feedback do meu professor e eu senti aquilo como uma facada, depois eu entendi por que ele me falou que eu estava pensando pelo lado de dentro das coisas. Por isso que eu estava com um pensamento muito enclausurado. Porque é isso que a racialidade faz, é isso que o capitalismo faz. Ele enclausura seu pensamento em coisas que você reconhece dentro da sua realidade. E isso vai construindo o que é você. Só que a liberdade, realmente, e agora trazendo meu guru holandês barra português, o único judeu que eu respeito, mentira, eu gosto de Jesus, mas é Spinoza, porque o que Spinoza ele vai trazer, que eu acho que vai trazer uma grande contribuição aqui para a gente. Spinoza vai trazer que a gente vai estar na servidão e sempre na servidão a partir do externo constituindo o que nós somos. O pensamento ele é a potência que o corpo tem de produzir ele mesmo. Ou seja, se é livre a partir do momento que você constitui a sua vida a partir de você próprio, das suas próprias potências. A partir do momento que você constitui seus próprios encontros. A partir do momento que, por exemplo, a sua alegria ela é produzida por você mesmo. Então, acho que é algo bonito de se falar, isso para nós é muito bonito, mas que está aqui dentro. É dentro da esteira, muitos anos antes. Porque nós está falando do século XVII. Muito tempo depois. Muito tempo depois a gente vai construir todas essas lentes. Spinoza era um polidor de lente, ele fazia óculos, né? Ele trabalhava com isso.
E toda a maneira como a gente pode enxergar a lente da realidade, a gente vai ver outros níveis de sutileza daquilo que nos controla. Porque eu acho que um dos grandes pensamentos de Spinoza é a gente questionar por que, que a gente produz a nossa própria servidão, mano. Eu acho que isso é o questionamento que está aqui dentro, sabe? Como é que a gente é capaz de defender nosso próprio nossa própria servidão dentro da nossa existência? A gente defende isso, a gente produz a nossa própria escravidão. E isso é em vários âmbitos da malha da sociedade, em poderes políticos, em poderes estéticos, em poderes científicos, filosóficos. A gente está sempre produzindo uma certa servidão. Então é muito perigoso a gente também não olhar com olhos críticos, até mesmo o que nós, pretos, estamos construindo dentro do nosso campo de saber, porque às vezes a gente está produzindo um campo liberal de pensamento, mano. E isso é o que vai fazer a nossa escravidão acontecer, tá ligado? Quando o nosso pensamento ele é capturado, que é isso que o capitalismo faz, ele captura, ele esvazia o conceito. Por isso que é importante a gente criar conceitos, para que a gente não seja capturado por aquilo que nos traz servidão. E isso dentro da sociedade, dentro da nossa realidade, é o tempo inteiro, constante. Televisão, tabloides, jornal, opinião, sociedade, tá ligado? A todo momento você vê uma pessoa inocente sendo morta por um poder do Estado. E isso não é à toa. Isso é um lado de dentro do Estado. Pensar fora disso que é diferente. A todo momento que a gente está falando sobre o Estado, sobre a nossa sociedade, sobre o racismo, em como ele é, a gente está falando do lado de dentro. Por isso que aqui, nessa imagem, que eu acho que é isso. Eu sempre. Na esteira desse pensamento aqui, a gente vai construir um pensamento sem imagem. Vai ser um pensamento mais sutil. É um pensamento mais afetivo, sabe? Aqui, tanto a classe e a reprodução burguesa e a raça e a colonialidade produzem o mesmo tipo de efeito, que é o quê? Controle de corpos, a biopolítica, que é o nosso assunto. A biopolítica ela constrói tecnologias e mecanismos que são acionados, dispositivos, se a gente pode falar aqui, que é o nosso conceito, que vão demarcar identidade, porque nós não criamos a categoria política ego. Nós fomos inseridos nela à força. Nós fomos classificados nela. Nós fomos construídos a partir desse signo. Se a gente fala que o corpo é um signo, é porque o corpo ele pode carregar diversos tipos de sutilezas simbólicas, significantes, que vão construir não só um sentido político dentro do território, porque o território é político. O território ele sempre vai construir o quê? Sutilezas que vão dar simbologia, que vão trazer outros tipos de afetos. Ou seja, o seu corpo ele é carregado de significações que você não construiu. E por isso que eu trouxe Spinoza para a gente compreender. A gente é construído pelos ventos que vêm de fora. Vamos pensar no mar. Eu acho que essa metáfora é linda do Cláudio Piano. Vamos pensar no mar. Vamos pensar que nós somos um mar, que nossas ondas são sempre produzidas pelos ventos contrários a nós. Sempre produzido por coisas contrárias. E isso vai construindo uma consciência. A gente vai criando consciência de várias coisas, mas da consciência de de saber que isso existe, não vai te livrar da servidão, porque a gente vai estar dentro daquilo o tempo inteiro, sendo marcado dentro do nosso corpo. Sempre que a gente é marcado por alguma coisa, por um trauma, por uma violência, por uma repressão, seja burocrática, seja no campo do conhecimento, seja até no sentido físico mesmo, de nós apanharmos, né? Seja na escola, seja na igreja, seja
sei lá, em qualquer lugar. O que fica marcado é o corpo. Isso produz memória, isso produz pensamento, isso produz várias coisas. Então, a gente sempre tem que compreender que esse corpo marcado, que só compreende as coisas a partir da consciência, ele está dentro da servidão para sempre. Ser marcado o tempo inteiro não vai fazer você sair disso. Quando você começa a construir aquilo que Spinoza chama de conhecimento, certo? O que a gente vai produzir dentro dos terreiros oralmente, né? Diferente da Europa que valoriza a escrita, não só a Europa, mas dentro da escrita, o conhecimento ele começa a fazer você enxergar, que é o momento de você polir a lente da realidade. E aí a gente precisa ter agenciamentos externos. Mas aí vai partir da nossa vontade, da nosso desejo, do nosso apetite de construir isso. E aí você vai conseguir compreender esse dispositivo, essa malha fina. O que a gente está fazendo aqui é fortalecendo esse segundo estágio do pensamento, certo? Que é o conhecimento. Estamos trocando. Quando a gente começar a conversar, o terceiro vai agir, porque é a questão do pensamento, que é a hora que o pensamento fica potente, ele fica alegre, porque o afeto vai trazer para ele potência, para ele ir além. Então, a branquitude como âncora ontológica. O eu hegemônico adquire superioridade pela produção ativa da inferioridade do outro. A brancura torna-se o parâmetro universal. Então, a branquitude, como a gente disse, ela vai virar sempre um positivo dessa pureza, do significado de civilização, da vitalidade, da razão, e vai jogar isso tudo para o que significa a vida, do que significa essa humanidade. E o negro é a exterioridade oposta essencial para afirmar a virtude do branco, certo? E a negritude, ou a negrura, ela vai ser essa questão negativa de alteridade. Os escuros eles são sempre contrários ao que é o ser. Isso não só na relação corpos africanos, corpos europeus, e sim no sentido de ser mesmo, no sentido de alteridade mesmo. O ser ele não se identifica com a cor escura. E esse ser é um ser, né, construído em um certo local. E o signo da morte e o paradigma da inferioridade, essa construção a partir disso. Então, vamos lá. A planta baixa global, o contrato racial. E aí a gente começa a compreender essa malha fina até burocrática dentro desse campo liberal. A supremacia branca não é uma falha da democracia moderna, mas o seu sistema político fundacional estruturado nos últimos 500 anos. Então, a gente começou com as explorações. E começou aqui dentro desse território, que seria a África, todos esses tratados coloniais. Aqui também, América. É porque o AIA não foi aqui na China, mas rolou lá também, mano. Na Ásia rolou uma colonização fodida também. Os caras foram lá, os alemães foram lá, os holandeses, os ingleses. Todo mundo no mundo foi colonizado. Oceania também, os caras matou uma porrada de Maori lá, um monte de pigmeu. Rolou muita morte por causa dessa galera. E aí, essa supremacia imperial dos impérios, que era a todo momento, como Foucault vai trazer, muito brilhantemente em Segurança, Território e População, esse livro eu indico. É um livro pesado, mas eu acho que vocês vão tirar muito conhecimento desse livro. A construção da Europa, ela também surgiu a partir de uma guerra entre as nações, para quem é a nação mais desenvolvida, sabe? Então, a construção da Europa ela não é o território do que a gente chama de Europa por inteiro, e sim uma liga que se construiu dos impérios que vai se chamar de Europa. Reino Unido, Holanda, que são os Países Baixos, né? Espanha, Portugal, Alemanha, que era o Império Otomano, né? Mas quem? França. Qual o total aqui? 6, 7. Tem mais um que eu tô tentando lembrar. Bélgica. Bélgica colonizou também. A Bélgica colonizou pra caralho. Papo reto aí. A Bélgica fez um estrago no Congo, mano. Mas já era já
os nossos tempos mais modernos, vamos dizer, era 1900 e pouco, 1800 e pouco, não era nessa época, mesma época, mas enfim. Todos esses países que colonizaram, eles eram uma liga. E eles tinham uma relação política de guerra entre eles mesmos. Tipo, quem vai colonizar mais o mundo? Quem vai fazer o mundo falar a própria língua? Vamos dizer que os ingleses ganharam porque eles foram os primeiros a pensar nisso também, né? Então, vamos que vamos. Essa questão desse contrato racial, a gente já vai entrar no Charles Mills, né? E aí a Sueli Carneiro ela vai trazer para nós. A teoria do contrato racial, elaborada pelo filósofo afro-americano Charles Mills, estabelece as condições para o estabelecimento de um diálogo entre a perspectiva genealógica de Foucault, não arqueológica, genealógica, porque a gente vai trazer aonde é o ponto que ela surgiu, certo? Onde ela vai realmente agir, né? E aí o Mills ele fala que esse ponto de emergência, lembrando daquele ponto histórico que a gente estava falando, daquela insurgência histórica, é justamente a construção da racialidade, né? O mundo foi moldado fundamentalmente nos últimos 500 anos pelas realidades da dominação europeia. E aí a gente tem diagnósticos desses contratos. Vamos pensar no contrato racial, que é a construção dos europeus, e o contrato racial, que é a construção que o Charles Mills ele vai trazer para nós. Quantos teóricos como Rousseau, Hobbes, Locke e John Rawls vai trazer para a gente toda essa ilusão de sociedade. Como eu posso trazer isso para nós, cara? Sociedade republicana, tá ligado? A gente vai ter Charles Mills trazendo que a realidade, factualmente, ela é trazida a partir da raça, dessa identidade. Tem os signatários, todos os indivíduos são iguais. Mas, como vai trazer o contrato racial, é restrito a pessoas que são brancas. Esses iguais, eles vão ter o sentido de humanidade, lembrando que o negro não tinha humanidade. O indígena até tinha. Os autóctones das terras das Américas tinham, mas o negro não tinha. E a natureza, esse consenso de proteção universal, vai trazer para os negros sempre essa questão da violência, da subjugação e um pacto de silêncio que eles não podem trazer nos seus pensamentos. A função de explicar a gênese da sociedade ideal e justa. E aí os brancos estão sempre trazendo essa questão de construir uma proteção do status quo, certo? A violência racial não é uma quebra de contrato, é o seu elemento de sustentação. E aí vem a arquitetura do silêncio na filosofia. A filosofia política tradicional ignora ativamente as questões de raça. Isso vocês vão perceber que a gente não tem tidos como grandes filósofos negros. Esse silêncio é uma cumplicidade do estrutural que oculta a base do Estado. Então a gente tem aqui democracia, liberalismo, direitos humanos, tudo isso que constrói a identidade da malha social são os ditos. E esses são os enunciados filosóficos, enunciados que constroem essas instituições. Vamos pensar que isso aqui são as instituições. E os não ditos são o quê? A supremacia branca, a escravidão, o imperialismo, os tratados, tudo isso que a gente já construiu com outros pensadores. As teorias tradicionais tratam a desigualdade no campo normativo abstrato, ocultando a gênese real do Estado estruturada pelo colonialismo. Isso que Charles Mills vai trazer para a gente. Tipo, toda essa construção que a gente tem real, que nós passamos enquanto sujeitos que não são ditos a identidade, né, de sujeito realmente dentro do mito da nação, aqueles que construíram a nação, é tratada por uma história que vem abaixo, ou seja, tem a história oficial e tem a história que está pelo subterrâneo. Né? E no Brasil, isso aqui meio que traz uma nova ordem. Quando acaba a escravidão, e aí o Muniz Sodré vem brilhantemente, né, trazendo isso também para a gente, dentro de uma outra engenharia. Então a abolição não desmantelou o poder, ou seja, as relações de racialidade elas passaram de escravos para pessoas que são subhumanas, vamos pensar assim, dentro de uma engenharia. E emergiu não na ordem. O negro emergiu na nova ordem não como cidadão, mas como alvo disciplinar. Ou seja,
O controle de corpos vai agir para controlar aqueles que são remanescentes de épocas de escravidão, porque precisava se controlar esses corpos, jogando em favelas, na marginalização, construindo o crime, né? Construindo todo um signo de morte para o controle dos corpos. Aí você vai ter na economia escravocrata o controle através da compulsão física, o trabalho forçado, o corpo como força motriz. E na nova ordem após a abolição, você tem o controle através da categorização, estigmatização do indivíduo livre, marginalização social e jurídica, ou seja, até mesmo dentro das leis, existe uma lei, a maneira como a lei age para o indivíduo negro e para o indivíduo que não é negro, que é um indivíduo branco. Então a gente tem um trabalho manual já que já havia sido estigmatizado. Na liberdade, o negro torna-se símbolo ontológico das classes subalternas. E há o epistemicídio, que até meu mano Igor tem uma pesquisa muito bonita em relação a isso, que é a objetificação do sujeito. A entrada do negro nas ciências nacionais foi um processo de profunda violência ontológica e destituição dos status de produção de saber. Aí tem a escravidão aqui como força, o corpo como força de trabalho, ou seja, a máquina econômica, a espinha dorsal, como diz o Abdias, era a escravidão. Aí no final da época da escravidão começou a se construir polícia, cadeia para cadeia, manicômio. Isso tudo foi virando uma ciência, um estudo, que a gente tem muitos estudos de eugenia no Brasil. O Brasil patrocinou muito estudo de eugenia. Isso tudo faz parte desse dispositivo de racialidade. A ciência institucionalizou a produção de verdade, da verdade sobre o outro, marginalizando saberes conflitantes. Ou seja, o que era conhecimento dos pretos foi para o subterrâneo, enquanto eles botavam na nossa goela abaixo tudo aquilo que a gente produzia. E não produzia, que a gente não produzia, desculpa. A negação total do sujeito político, ou seja, a ciência ela vira uma arma para essas relações de poder. A economia, o negro não é só uma máquina econômica, ele é antes de tudo material de estudos da observação para a ciência. A reificação do negro para alimentar a glória acadêmica da elite branca. Por isso que é muito difícil a gente falar o que a gente pensa na academia. Entendeu? A pesquisa acadêmica inicial no Brasil enxergava o negro apenas como um problema social ou cobaia cultural. Tinha que branquecer. Como é que a gente pode fazer? Né? E aí começa uma batalha epistemológica de objeto versus sujeito. Diferente de outras lutas por direitos, os estudos raciais mantiveram o negro como objeto pesquisado pela branquitude por muito mais tempo. Aí tem os saberes insurgentes e tem a ciência hegemônica aqui pesando nossa construção de outras coisas, de um lado de fora. A gente não fala apenas da nossa dor e da escravidão e da colonialidade e da racialidade. Conhecer o outro para dominar, o branco como sujeito da razão, manutenção da autoridade, tudo isso é a ciência hegemônica. E a nossa construção é diferente. Os saberes contra-coloniais estão aqui. Esses saberes insurgentes, libertários, como eu disse, que disputa a produção de verdade, que fica o lugar de fala. O negro sai como um sujeito de produção, né? E não como sujeito apenas de reprodução, sabe? Áreas do conhecimento foram criadas para conhecer o outro. A resistência exige produzir o saber sobre si mesmo, como havia dito de Spinoza. Vamos produzir nossas próprias ondas. Vamos ser esse mar que vai construir nossas próprias formas de vida. O rompimento do não dito, vozes insurgentes. A intelectualidade negra brasileira rompe as barreiras do dispositivo ao reivindicar a posição de sujeito reflexivo pleno. A gente tem nossos nomes, Kabengele, que não é brasileiro, mas produziu aqui a Ari Lima, Abdias Nascimento, Guerreiro Ramos. Minha voz subalterna fala, então, não apenas de uma opressão econômica e racial, mas também de um passado histórico de inacessibilidade a campos de saber. A síntese do sistema. O racismo não é uma falha moral, é uma máquina de opressão estruturada através da filosofia, da ciência e do poder institucional. Então, todo esse contrato racial ela é uma construção que vai ter tudo isso aqui que a gente falou. O dispositivo, as leis, tudo que a gente falou está dentro. Entendeu? É isso que eu queria passar hoje. A genialidade da opressão estrutural reside na perfeita sincronia dessas três camadas. E o horizonte ontológico, objeto de estudo, a saída,
é se tornar um sujeito de conhecimento. Autoridade própria da verdade, a gente criar nossas próprias verdades, nossos próprios males. E é isso aí. O desmantelamento do dispositivo de racialidade exige mais do que a inclusão, exige a completa subversão de quem tem o poder de ditar o que é verdade. E é isso aí que eu queria passar para vocês.